Olha aí, pessoal, saíram os dados do resultado econômico da China no segundo trimestre, né? Engraçado como sai rápido esse número, numa economia gigantesca dessas. No Brasil, a gente está conversando sobre maio ainda, não tem nem o valor do PIB de maio, que dirá o segundo trimestre fechado, né? De abril até junho, mas a China já tem isso aí, olha só, cresceu 4,7%, um trimestre só, meu amigo. Crescimento chinês mesmo, isso aqui de fato, né? Tá bombando o gigante asiático, né? Bem, não é uma coisa tão positiva quanto parece, primeiro porque esses números não têm grande credibilidade, obviamente, não podem ser auditados por agentes externos, mas não apenas isso, a expectativa do mercado era maior, acima de 5%. Isso aqui foi quase que um balde de água fria em cima da China. O grande problema, porém, é toda a questão estrutural do país, que tem até aqui uma notícia do pessoal da Bloomberg, que vem de forma bastante esclarecedora mostrar esses pontos. Eu vou conversar um pouquinho aqui com vocês a esse respeito, mas antes não se esqueça, deixe o seu like, o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, o valor apurado aqui, 4,7%, perdão, né, no segundo trimestre, de 1º de abril até 30 de junho, né? E aí volto a chamar a atenção para isso. Como que eles já têm esses dados consolidados na segunda maior economia do mundo? Imagina o tamanho dos dados a serem compilados pelo governo chinês para chegar nesse patamar. Aqui no Brasil, eu fiz um vídeo aqui mais cedo sobre o IBC-BR, que é a prévia do PIB, de maio. A gente não tem nem o PIB fechado de maio, que dirá ter isso aqui do segundo trimestre. A gente vai ter esses dados lá para o final de agosto, com certeza. Agora que 15 de julho, dia que eu estou gravando esse vídeo, já tem essas informações da China, para mim isso aqui atesta contra a credibilidade desses números. Não tem credibilidade nenhuma no final das contas, só piora a minha percepção. Então, além desses números serem bastante questionáveis por conta da rapidez com que eles foram divulgados, né, isso também representa uma piora com base na comparação feita com as expectativas, com as projeções do mercado. O pessoal aqui da Reuters colocou uma média aí dos analistas consultados de 5,1% de crescimento. Então, veio sim consideravelmente abaixo aí, vamos colocar quase 10% abaixo da expectativa do mercado, e além disso veio pior do que o trimestre anterior, que teve um crescimento de 5,3%, né? Eu não sei a metodologia usada, se esse percentual aqui é percentual em cima do outro, mas, caramba, é um crescimento violento ainda, né? De forma geral. Mas isso aqui não coloca, não dá uma credibilidade muito grande para os números e nem anima muito o mercado, porque, na verdade, existe uma expectativa de que a China cresça 5% esse ano, e eu não sei a metodologia direito de como que isso aqui é calculado, se é uma mediana que eles fazem, se esse crescimento aqui, enfim. A verdade é que com esse cenário, ainda é difícil a China alcançar os tais 5% que eles gostariam de conseguir aí, né? E tudo está piorando, essa é a verdade. A economia chinesa está levando um ferro em tudo. Não sei como tem crescimento ainda, porque, olha só, né? O crescimento das vendas no varejo aconteceu, houve um crescimento, mas é o menor crescimento em 18 meses, né? Ou seja, a coisa não está aquecida, longe disso, né? A crise imobiliária continua afundando a economia do país. No mês de junho, né, os preços das novas casas, dos novos imóveis, esse preço caiu no ritmo mais rápido em 9 anos. Tem 9 anos que os preços não caem tanto assim, sendo que preço de imóvel tipicamente sobe, né? Na China está caindo de forma consistente aí, né? E aí o que acontece? O consumidor, a confiança dele despenca, os governos locais que tentam intervir a mando de Pequim, né, nesse problema imobiliário por meio de financiamentos e tudo mais, não tem o que fazer porque eles já estão bastante endividados, não tem como eles aumentarem isso aí. Enfim, um problema grave aqui de forma geral, e a situação está de fato aí se transformando num problema considerável, né?
Aqui eles estão falando de um percentual em termos trimestrais, então eu acho que nós estamos vendo aqui o acumulado de 12 meses. Então 4,7 seria o acumulado de 12 meses, tem que bater 5%, tá difícil, né? Porque aqui parece que o crescimento desse trimestre foi de 0,7%, ante 1,5% no trimestre anterior, né? Aliás, eles revisaram o dado para baixo. Estava mais alto antes, aquela pressa que eles têm de divulgar número, né? Então, né? A verdade é que esse crescimento aqui é o pior em 5 trimestres, né? Tá crescendo ainda, olha aqui o gráfico, né? Do PIB real, tá aqui, ó. Essa linha branca. Ele tá acima do zero, tá crescendo, tá positivo, só que é o pior em 5 meses aí. E também a questão aí, os esforços para tentar resolver o problema do consumo, tentar resolver essa questão por meio de mais o consumidor comprando mais coisas e tudo mais, está fracassando. Pequim não está conseguindo levar isso aí adiante, né? E aí o governo fez uma reunião ali, fazendo reuniões de política monetária 2 vezes aí nessa semana, inclusive aí. Houve um crescimento do PIB, né? Conforme eu falei aqui e tudo mais. Só que as vendas no varejo subiram no ritmo mais lento desde dezembro de 2022, né? Um problema sério aí, sem dúvidas. O efeito Trump está preocupando também as expectativas futuras, porque uma chegada do homem laranja mal no governo dos Estados Unidos com certeza vai dar uma piorada na relação com a China, especialmente do ponto de vista das exportações para os Estados Unidos, né? Trump vai querer dificultar muito mais essa questão, valorizar mais as empresas americanas aí, inclusive, né? Então, as ações aqui da Bolsa de Valores de Hong Kong caíram, deram uma reduzida considerável por conta dessas notícias decepcionantes. É crescimento, mas de fato é um crescimento ruim. E, na verdade, né, o setor imobiliário é o grande calcanhar de Aquiles da economia chinesa, mas não dá para ser diferente porque o país apostou nisso como motor da economia. Deu errado, agora isso vai cobrar o preço. Essas políticas centralizadas, aquela coisa do planejamento central, soviético, maoísta da economia, colocando aí um setor como motor, né, que vai levar aí a economia adiante. Caramba, isso tem tudo para dar errado, porque se esse setor não conseguir ser o que os planejadores centrais querem, vai ser um desastre para o país, como tem acontecido aqui, né? O pessoal da Bloomberg Economics, inclusive, né, falou que o crescimento do PIB no segundo trimestre na China foi tão ruim que até a projeção deles, que era bastante conservadora, foi decepcionada. Então, a economia chinesa está lutando para ter uma recuperação a ser considerada morna, ou seja, uma coisa estável ainda, está lutando para manter os números de forma geral. Então, a desaceleração no consumo e também nos serviços em junho foi o principal problema aí dessa história. Isso reflete a falta de confiança de maneira geral, né? A produção industrial não está dando conta de segurar a peteca, está crescendo um pouquinho, mas de fato o resultado não é empolgante ainda, né? Conforme eu falei, os preços dos imóveis estão caindo e eu fiz um vídeo pouco tempo atrás dizendo que o governo chinês lançou um pacote lá bilionário para tentar impulsionar o setor. Não está funcionando, os preços continuam caindo. Pode despejar quanto dinheiro for que não vai resolver esse problema aí, sem dúvidas, né? Isso está se espalhando, é uma crise que já pode ser considerada sistêmica, porque além de impactar o setor financeiro, que está atrelado ao setor imobiliário, muita gente colocou dinheiro aí, muitos fundos investiram nas incorporadoras, nas imobiliárias, nos projetos aí de engenharia e tudo mais, né? Além de contaminar esse setor, outros setores também são contaminados, né? A confiança do consumidor, que está com aqueles problemas ali e tudo mais. A China está tendo deflação, meu amigo, os preços estão caindo por falta de demanda. Não é por conta de uma moeda mais forte, nada disso, as pessoas não estão comprando. Se as pessoas não estão comprando, a indústria daqui a um tempo vai parar. Não adianta fabricar se não há demanda para esses produtos aí. Então, esse cenário na verdade aqui é um quinto período de deflação, né? Tem 5 trimestres seguidos de deflação.
é o maior período desde 99, é o maior desse século, cara, uma coisa assim impressionante, de fato, né? E aí, como é que resolve esse problema da falta aqui do consumo? Olha só, as vendas de carros no varejo caíram 6,2% em relação ao mesmo período do ano passado, né? Eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, né? A gente sempre pensa na China nisso aqui, nessas bugigangas eletrodomésticas, caíram 7,6%, pior cenário desde 2022. Material de construção, decoração, 4,4%. Tá derrubando a economia chinesa de forma geral, né? E aí, o Xi Jinping está fazendo a terceira reunião lá do plenário do Partido Comunista para definir as políticas econômicas, as práticas de forma geral para os próximos anos, e tem esse cenário desafiador aí pela frente, né? Então, de fato, há uma pressão sobre ele, inclusive, para apresentar resultados positivos, mas não há muito o que fazer. O gigante está com um problema sério pela frente, os resultados econômicos são pavorosos e a cada vez mais se acumulam notícias negativas a esse respeito. Regimes comunistas são assim, né? De um momento para outro, de uma hora para outra, eles simplesmente colapsam e aí a gente descobre o quanto de coisa podre tinha na sua estrutura, nos seus fundamentos, no seu alicerce. Mas me diga aí, o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.